Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu aqui, Paola, vou introduzir a resolução de questões do Enem de 2016 na parte de matemática. Então o meu grupo vai resolver questões e a gente vai sanar todas as dúvidas, beleza? E essa primeira questão que a gente escolheu, ela foi a questão 139 do caderno azul, a 136 do caderno rosa, a 140 do amarelo e a 174 do caderno cinza, do ano passado. Então, vamos à questão, não é? Essa questão aqui. Vamos ler juntos? Beleza. Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora, foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico formado por 2 segmentos de reta mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Então, é exatamente esse gráfico aqui, olha só. Nós temos o volume nesse eixo e o tempo nesse eixo, o tempo em horas e o volume em litros. Então, olha só, a cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Então, aqui mostra que ela tem 6.000 litros e depois de 3 horas, depois de todo esse tempo, ela foi totalmente esvaziada. Lembrando que nessa primeira hora, ela foi esvaziada com o auxílio de uma bomba. E no período dessa 1 hora até as 3 horas, ou seja, no período de 2 horas aqui, foi utilizada outra bomba junto com a primeira. Foram utilizadas 2 bombas nesse processo dessa segunda parte, beleza? Vamos à pergunta agora. Qual é a vazão em litro por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Bom, vamos com calma que a gente vai primeiro interpretar o enunciado. Então, vamos anotar aqui tudo que a gente já sabe. Então, uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Então, nós temos que 6.000 litros, ela foi esvaziada em 3 horas, certinho? Então, beleza. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, o que eu disse e tudo mais. Então, vamos analisar o gráfico agora. Nessa primeira hora, nesse primeiro tempo que ela foi esvaziada com auxílio de somente uma bomba, ela esvaziou 1.000 litros. Vocês conseguem perceber? No início ela tinha 6.000 litros e no ponto B, que equivale a 1 hora, caiu para 5.000 litros o volume. Então, esvaziou 1.000 litros nesse processo, não é? Então, eu tenho aqui que em 1 hora esvaziou-se 1.000 litros. Lembrando que a gente só tá pegando isso daqui como um molde, como um norte da questão pra gente ir comparando, beleza? Então, vamos continuar. Então, já que a gente sabe que em 1 hora esvaziou 1.000 litros, em 2 horas, que é o que falta para chegar às 3 horas, esvaziou 5.000 litros, certo? Então, em 1 hora esvaziou 1.000, em 2 horas esvaziou 5.000 litros, que é o que está mostrando aqui, olha só. Do 1 até o 3, que eu tenho um período de 2 horas, os 5.000 litros que começou, ele passou a ser 0. Então, em 2 horas, diminuiu 5.000 litros, ok? Então, vamos à pergunta. Qual é a vazão em litro por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Bom, antes da gente ver isso, a gente tem que ter certeza do que é uma vazão. Então, uma vazão, pessoal, é a razão entre o volume da água e o intervalo de tempo. E com razão, com essa palavrinha aqui, eu quero dizer uma divisão. Razão significa divisão, não pode esquecer disso, viu? Então, vazão é uma divisão entre o volume da água e o intervalo de tempo. Então, já que a gente já sabe disso, vou até anotar aqui para ficar mais fácil. É o volume sobre o intervalo de tempo. Isso daqui confere pra gente uma vazão. Isso é uma vazão, beleza? Então, vamos lá. Qual é essa vazão em litro por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Bom, então vamos ver aqui o que a gente tem no início da segunda hora. Então, no início da segunda hora, a gente tem isso daqui de volume, 5.000 litros, certo? Então, vamos colocar aqui, aplicar na fórmula. Eu tenho 5.000 litros dividido por 2 horas. 5.000 litros dividido por 2 horas. Então, isso daqui dá 2.500 litros por hora, certo? Então, essa daqui seria a resposta e eu marcaria a letra E.
Porém, isso é uma pegadinha. Não pode ser isso. Por que não? Porque, olha bem a pergunta. Tá perguntando a vazão de litro por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora. Então, só tá pedindo de uma bomba, da bomba que foi ligada aqui, olha, nesse período de 1 hora até as 3. Porque antes, vocês lembram que tinha somente uma bomba e aqui foi adicionada outra junto com a primeira. E eles só querem saber a vazão dessa segunda bomba. Porque quando a gente achou aqui 2.500 litros por hora, esse 2.500 litros por hora se relaciona às duas bombas juntas. Entendem? E ele só quer saber da segunda bomba. Então, o que a gente faz para achar esse resultado? É bem simples. É só a gente achar a vazão da primeira parte. Essa primeira parte aqui. Porque essa primeira parte dessa primeira hora só tem influência de uma bomba, que é da primeira. Então, se a gente acha a vazão dessa primeira parte e nessa segunda a gente tem a vazão das duas bombas juntas, é só subtrair essa daqui por essa. Então, a gente vai achar só da segunda bomba sozinha. Vamos fazer na prática que fica mais fácil de entender. Vamos lá. Vamos achar a vazão dessa primeira parte aqui, que eu tenho que em 1 hora esvaziou 1.000 litros, certo? Então, a vazão vai ser o volume, né, 1.000 litros, sobre o tempo, que é 1 hora. Então, a vazão vai ser 1.000 litros por hora, da primeira parte. E eu tenho que isso daqui é da segunda parte, com as duas bombas, e essa daqui só tem uma bomba, que é a primeira bomba, certo? E eu quero achar qual é a vazão da segunda bomba que foi aplicada nesse período. Então, é só subtrair. Eu tenho aqui que 2.500 menos 1.000 dá 1.500 litros por hora. Então, essa daqui vai ser a resposta. Essa é a vazão somente da segunda bomba. Então, vamos olhar aqui. É a letra C, 1.500. Beleza, pessoal? Até a próxima!